Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de Mateus e hoje a gente vai entrar no capítulo 11. Então vamos lá. Capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar suas mensagens nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Então, aqui está falando sobre João Batista. E João Batista foi aquele que viria antes de Jesus para preparar o caminho. E aí, João Batista estava preso, né? E o João Batista tinha os seus discípulos, né? Que iam lá visitar ele na prisão. E os seus discípulos também ficavam com Jesus. E aí, eles foram lá na prisão conversar com João Batista, né? E João Batista falou para eles, ó, volta lá para Jesus e pergunta para ele, né? Ele que é o Senhor que haveria de vir ou ainda temos que esperar algum outro? Por quê, né? Porque o João Batista, ele era o temperamento dele era sanguíneo, né? Ele tava obediente, fazendo tudo certinho, mas ele era sanguíneo. E aí ele estava vendo que o Messias veio, ele sabia que Jesus era o Messias, ele batizou Jesus, teve aquele encontro com Jesus, mas ele esperava que Jesus, numa certa hora, iria guerrear, né? Iria tomar ali o trono à força, né? E queria fazer justiça ali, queria acabar com todos os romanos, com todas as injustiças que estavam acontecendo na época. E Jesus não estava fazendo isso, né? Então, por isso que João Batista pegou e falou para os seus discípulos, falou, volta lá para Jesus e fala para ele, né? Ele mesmo que é o Senhor, né? Porque até agora eu tô esperando ele vir com a justiça dele com a espada para matar todo mundo que precisa, mas até agora nada. Ele tava lá ansioso esperando por isso, né? E aí no versículo 4, Jesus respondeu, voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Aí aqui a gente pode perceber o quê? Eu até sublinhei o veem, né? Porque não é só o que Jesus falava, não era só o que todas as pessoas ali no entorno de Jesus ouviam. E era também o que eles estavam vendo na prática. Não é só ouvir, é ver. Né? Eles estavam vendo tudo aquilo que Jesus ele estava ensinando e o que ele estava fazendo na prática. Né? As atitudes, o jeito que Jesus conduzia, o jeito que Jesus tratava as pessoas, o jeito, né, que as pessoas abordavam ele, o jeito que ele tratava as pessoas. Aí no versículo 5, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Olha só que interessante isso daqui, né? Aqui ele tá dando a solução, né, para cada deficiência. Então, para aquela pessoa que era deficiente visual, né, o cego vem, Jesus foi e curou. Os aleijados, eles andam. Os leprosos foram curados, foram purificados, estavam livres daquela lepra na pele, né? Os surdos passaram a ouvir, eles ouvem. Os mortos também são ressuscitados, né? E as boas novas são anunciadas aos pobres. Por que que ele está explicando isso? Porque a pobreza, ela não é resolvida com dinheiro. Porque se fosse resolvida com dinheiro, aqui no final ia estar escrito, né? E a fartura, o dinheiro são entregues aos pobres. E não é isso que está escrito. Ou seja, isso aqui mostra pra gente que mesmo se você for lá e todos os dias der dinheiro para um pobre, você não vai resolver o problema dele, porque o problema dele não é a falta de recursos, o problema dele é a mentalidade, né? É a mesma coisa de uma pessoa que, por exemplo, ela recebe uma herança, mas ela não permite que a mentalidade dela seja transformada. Então, o que ela faz? Ela acaba com a herança, em algum tempo ela acaba com tudo, porque ela não sabe lidar com aquilo, né? Então, Jesus aqui está explicando que o que precisa é que o evangelho seja anunciado aos pobres, para que eles possam ter a transformação de mentalidade, né? Para depois receber o a mais que Deus tem para cada um. Mas primeiro a gente precisa estar preparado para poder receber e poder usufruir daquilo da maneira correta, né? Porque senão
a riqueza escorre pelas mãos e nada fica. Né? Então Jesus aqui, isso é bíblico, né? O importante não é você entregar um dinheiro para uma pessoa. É claro que quando você passar por alguém, você puder ajudar com um alimento, com algum dinheiro que a pessoa está precisando, é claro que você pode. Mas a gente precisa entender que a gente precisa dar muito além disso. A gente precisa entregar a palavra de Deus, é o evangelho, para que a pessoa possa conhecer Jesus e para que ela possa querer ter a mentalidade transformada pela palavra de Deus. Aí no versículo 6, e disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Porque imagina, os mestres da lei se sentiam ofendidos com Jesus, né? Muita gente lá se sentia ofendido, porque Jesus é o verbo encarnado, ele é a palavra, né? E a palavra, ela confronta, e muita gente se sente ofendido por causa do orgulho. Aí no versículo 7, enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homens vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Aí eu até coloquei a foto, a imagem aqui do caniço para a gente conseguir entender, né? Então o caniço é essas plantinhas, né? Essas plantinhas que eu coloquei aqui na imagem, que eu não sei dizer direito qual a categoria dessas plantinhas. E aqui Jesus está falando, né? Vocês acham o quê? Que João, né, é qualquer plantinha, que qualquer ventinho que passar vai abalar, vai fazer ele sacudir? Né? Não é qualquer ventinho que faz João sacudir, não, porque o João, ele era sanguíneo, ele era forte, ele era corajoso, ele era destemido. Lembra que a gente viu um pouco dele já nos capítulos anteriores? Ele era diferente, né? Ele se destacava, ele tinha coragem. No versículo 8, afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Ou seja, João não morava em palácios, não vestia roupas caras. João Batista era uma pessoa simples, ele carregava a simplicidade nele. Aí no versículo 9, acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem, envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho à tua frente. Então isso daqui é mais uma profecia, né, que foi cumprida, que está lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Então o João Batista aqui, ele sempre diminuiu para que Cristo crescesse, né? Desde o início ele veio anunciando a vinda de Cristo, né? No entanto, quando Jesus encontrou com ele, que batizou ele, o João no começo não quis batizar, porque falou, não sou digno de batizar, né, o Messias, mas Jesus explicou para ele que era para ele fazer isso. Então, por isso que ele foi e batizou. Aí no versículo 11, eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele, né? Aí vamos entender aqui. Então, aqui Jesus pediu para os discípulos irem lá, né, dar esse novo recado. E aí, Jesus depois estava explicando e falando sobre João Batista, dizendo que ele era uma pessoa simples. Aqui ele estava mostrando as características de João, né? E até que chegou nessa parte que ele falou. Entre todos os profetas lá do Antigo Testamento, o João era o que mais se destacava, né? Mas, no entanto, até o menor do reino dos céus é maior que ele. Então, aqueles que estão no reino dos céus, eles possuem um conhecimento espiritual mais claro a respeito de Deus, né? E é isso que aqui está explicando, que João Batista, estando ali naquele momento, ele estava sendo obediente, fazendo tudo corretamente, né? Mesmo sem ver, mesmo sem enxergar o muito espiritual, mesmo sem ter como ele ter a certeza que realmente existe o reino dos céus e que Jesus é o Messias, entende? Ele tinha fé, mas não tinha como ele provar, entende? A gente não tem como provar, a gente simplesmente crê. E para ser salvo, basta você crer. Então é isso que está falando. E aqueles que já estavam lá no reino dos céus, eles têm certeza, porque eles já estão lá, eles estão vendo a glória de Deus, eles chegaram lá na região celestial. E quando a gente está aqui, a gente não tem o pleno conhecimento, né, sobre tudo que vai acontecer. Imagine, João Batista não sabia do que ia acontecer, né? A gente não, a gente hoje tem a Bíblia. Na Bíblia a gente consegue ver todos os relatos, tudo que aconteceu e tudo que há de vir. E João Batista, ele não tinha acesso a isso, né? Eles não tinham um Novo Testamento na Bíblia, eles não tinham informação que a gente tem. E a gente, mesmo com a Bíblia na mão, com todas as informações, com todas as comprovações históricas, arqueológicas, mesmo assim a gente, às vezes,
baquear e dar uma duvidada, né? Imagine João Batista. E uma curiosidade que eu coloquei aqui escrito embaixo, que o ministério do João Batista, ele durou de 6 meses a 1 ano. Foi um curto período. Aí no versículo 12. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Então, pessoas com um desejo ardente pela vinda do reino, né? Aí eu coloquei aqui até uma outra versão da Bíblia Viva para a gente poder comparar esse versículo. Tá escrito assim: e desde o tempo em que João Batista começou a pregar e batizar até agora, multidões ansiosas vão abrindo caminho em direção do reino dos céus. Então, olha só a diferença dessas duas versões, né? Na Bíblia Viva, esse versículo fica mais fácil de entender, porque na de cima a gente pode ficar meio em dúvida, né? Como assim? Como assim o reino dos céus sofre violências e pessoas violentas o atacam, né? Aí quando você vai buscando em outras versões, você consegue entender melhor. Então são pessoas com desejo ardente pela vinda do reino, né? E aqui na versão Bíblia Viva explica. Aí depois do versículo 13. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. Né? Já estava lá profetizado que João Batista viria, as pessoas estavam com expectativa. Se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Aqui, gente, tem muita gente que eu pesquisei, muita gente na internet, algumas pessoas falam que João Batista, então, é a reencarnação de Elias, mas não é. A Bíblia, ela é clara e ela não se contradiz. E a Bíblia é clara, ela não apoia a doutrina da reencarnação. A Bíblia não se contradiz, né? Então, em primeiro lugar também, o Elias, ele nem morreu, né? Ele não morreu, ele foi arrebatado, tá registrado lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Ele não morreu, né? Então, mesmo que as pessoas levantassem essa hipótese da reencarnação, não tem como, porque Elias, ele não morreu para reencarnar em outro corpo, para vir no corpo de João Batista. Não é isso, né? E lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está bem claro. E tal como está determinado que os homens morram só uma vez, e depois disso vem o julgamento. Então, não existe a reencarnação, isso não é bíblico. Tem algumas religiões que creem nisso, mas isso não é bíblico e não existe. Jesus, ele morreu e ressuscitou no mesmo corpo. Ele não reencarnou no outro corpo, ele ressuscitou. Todas essas pessoas que a gente viu, esses testemunhos no Novo Testamento, são pessoas que Jesus ressuscitou. Elas estavam mortas e ressuscitaram, né? Então não existe a reencarnação. Então, quando a gente vai pesquisar, aí a gente percebe que João Batista, ele não era a reencarnação de Elias, e sim, ele tinha o mesmo espírito, né, de poder que João Batista tinha, né? Elias e João Batista, eles tinham esse mesmo espírito, essa mesma vontade, né? E lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17, comprova isso. E eles também tinham o mesmo objetivo como ministério, né? O objetivo que eles tinham, né? A missão que eles tinham era a mesma, era anunciar a verdade, e os dois passaram por dificuldades semelhantes, que eu vou colocar aqui no outro slide, ó. Ambos tiveram que denunciar pecados sexuais, né? Elias na condenação ao culto de Baal, né? Deus da fertilidade, cujo envolvia sexo entre os adoradores. João Batista na condenação ao comportamento adúltero entre Herodes e Herodias, que era a mulher do seu irmão Filipe, né? Porque nessa época aqui, quem era responsável lá, que governava na Judéia, era Herodes. E Herodes tinha se casado com Herodias, sendo que essa era mulher do seu irmão, né? E João Batista batia de frente e denunciava eles, né? Vivia avisando e jogando na cara deles que o que eles estavam fazendo era errado. E o mesmo aconteceu com Elias. Aí, uma outra dificuldade que também são semelhantes. Ambos enfrentaram um casal real. Elias, ele enfrentou lá na época do rei Acabe, junto com a rainha Jezabel. E João Batista enfrentou o rei Herodes e a sua esposa Herodias, né? Terceiro, Elias foi ameaçado de morte por decapitação por Jezabel, né? E João Batista também vai ser morto, né? A pedido de
Herodias. Quarto, Elias foi perseguido pelo exército do rei Acabe, né? Que acabou prendendo ele. E João Batista, a mesma coisa, ele foi perseguido e preso pelo exército de Herodes. Então, tanto Elias quanto João Batista, eles buscaram uma reforma espiritual. Eles vieram ali com a palavra para confrontar os líderes da região, os líderes, os reis, né? E com isso eles tiveram essas consequências. Eles vieram para chamar as pessoas ao arrependimento, né? Para incentivar as pessoas à adoração verdadeira, né? Ao verdadeiro Deus. Com isso eles confrontaram, né? Através da palavra. Então é por isso que diz João Batista é o Elias. Não é por questão de reencarnação. É por questão dessas coincidências. Os dois foram profetas. Aí no versículo 15. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ao que posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flautas e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não entristeceram. Aí o que a gente entende aqui? É Jesus falando, né? Aí Jesus falando, o que eu posso comparar essa geração aqui, né? Primeiro que já tá falando de crianças, ou seja, de imaturidade, né? E isso ele tava falando lá pros donos da lei. Os fariseus, né, e todo aquele povo lá que era a elite da lei. Ele tá falando sobre eles. E falando, né, comparando eles a crianças imaturas. Aqui ele deu exemplos das brincadeiras que as crianças tinham na época. Na época eles brincavam disso, era de festa de casamento e qualquer outro tipo de festa, que eles tocavam flauta e entoamos lamento, eles estão brincando de velório, né? Então eles tinham, as crianças lá tinham esse tipo de brincadeira, eles iam no velório, eles gravavam tudo aquilo na memória deles e depois eles brincavam de velório, pegavam uma criança, deitava lá, fingia que era um morto, né? E aí eles faziam tudo o que faz o ritual de velório. Então eles estavam brincando disso, é esse o exemplo aqui que Jesus está dando. E aí era como se uma criança tipo líder, né, que vai e inventa uma brincadeira e fala, ó, gente, eu vou então tocar flauta e aí vocês dançam, né, pra gente brincar aqui de festa. Aí a criança vai dar ideia, mas quando a criança é líder, como ela deu ideia, as outras crianças não querem aceitar porque não quer dar o braço a torcer. Então elas não participam da brincadeira, por isso elas não dançaram. Ah, então tá bom, então se vocês não querem brincar de festa, então vamos brincar de velório. Tá bom? Então vamos lá, entoar lamentos, né? E aí vocês então fazem o papel que vocês estão tristes, porque a gente tá num velório, então nós vamos entoar lamentos e vocês, né, todo mundo começa a chorar e aí faz a encenação que vocês estão tristes para entrar na brincadeira. E as crianças também não querem participar, porque essa criança líder, né, que tomou essa iniciativa, que quis inventar, criar essa brincadeira, ela incomoda os outros, né? Os outros não querem. Eles não querem participar, eles estão ali para contrariar. E aqui Jesus, ele tá falando como se fosse ele. Então ele é essa criança líder, né, que vem com a ideia e os outros não querem dar o braço a torcer. E os outros são os mestres da lei. É dessa forma que Jesus está comparando. Vocês se acham os donos da lei, mas parecem crianças imaturas. Eu vim aqui com a palavra, com a verdade, e tudo vocês ficam contestando e negando. E na verdade, a gente sabe que eles estão contestando e negando porque eles não querem abrir mão do trono, né? Porque eles eram os donos da lei. Né? Eles tinham cargos, eles eram autoridades. E se eles abrissem mão e deixassem Jesus entrar em cena e liderar, entendeu? E vir com as brincadeiras para que eles obedecessem a Jesus, né? Tipo a brincadeira siga o mestre. Eles não queriam, porque daí eles tinham que abrir mão do trono deles, da autoridade deles, entendeu? Para poder aceitar Jesus, né? Para poder dizer, não, realmente você é o Messias, você é o Deus vivo e encarnado, é o Messias tanto esperado. Eles não queriam, na verdade, abrir mão. Então eles começavam a negar tudo que Jesus dizia e tudo eles queriam achar defeito. Eles estavam ali encontrando alguma brecha para poder mandar crucificar Jesus. O tempo todo eles ficavam ali seguindo e tentando encontrar alguma brecha, né, que pudesse condenar Jesus à morte. Aí no versículo 18. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio? Então eles falavam que João Batista estava possuído por demônio, porque lembra, ele comia gafanhoto com mel, ele tem aquele temperamento sanguíneo, ficava no deserto, não usava roupas bonitas, né? Então ele tinha aquele jeito meio exótico.
né? E ele fazia muito jejum. Então os mestres da lei falavam que ele estava possuído por demônio. Aí depois Jesus fala: o filho do homem, que é Jesus, por sua vez, come e bebe. Então não está fazendo jejum, ele come e bebe. E vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelo resultado que produz, né? Ou seja, Jesus está falando: vocês reclamam de qualquer jeito. Reclamava de João Batista e contestava a autoridade dele porque vocês reclamavam que ele fazia jejum, e isso para vocês é porque eles estavam possuídos por demônio, né? Por causa do jeito exótico dele. Aí depois Jesus chega, né? E come e bebe, senta na mesa com os pecadores. E aí vocês agora estão me criticando, né? Porque eu como e bebo e sento com os pecadores. Aí vocês também estão aqui me criticando, né? Ou seja, vocês nunca estão satisfeitos, porque vocês, na verdade, não querem perder o trono. Vocês não querem que o Messias venha. Na verdade, era isso. Porque se o Messias chegasse, eles iam ter que dar espaço para o Messias, né? Eles iam perder ali a autoridade deles. Eles iam ter que diminuir para Cristo crescer. E eles não queriam diminuir. O orgulho deles ali falou mais alto. Eles não queriam abrir mão da liderança, então eles ficavam dando desculpas para não aceitar Jesus como Messias. Eles não queriam ter que seguir ordens de Jesus, né? E aqui Jesus compara com essas brincadeiras. Mesmo que fosse uma brincadeira de criança, eles não queriam topar, eles não queriam fazer parte daquilo. E a gente vê que isso daí tem muito a ver com orgulho, né? E essa situação a gente pode trazer, né, para nossa vida. Por exemplo, quando aqui em casa mesmo ontem, eu tava montando meu estudo e meu marido tava perto, né? Aí eu até brinquei com ele falando aqui: olha aqui, é bíblico, né? Eu falei para ele, né? Olha aqui, é bíblico, você viu? Porque quando eu falo para você ir lavar lá a louça que você deixou lá na cozinha, que às vezes eu fui lá, lavei e tá tudo limpinho. Aí vai ele e a minha filha lá comer e deixa aquela sujeira, né? Aí quando eu falo: ó, vocês podem ir lá limpar, tá? Porque eu deixei tudo limpo, eu já falei que meu expediente encerrou por hoje. Hoje eu não vou limpar mais nada, então quem sujou que vai lá que limpe, né? E aí eles de pirraça falam: não vou porque não é você que manda. Eles são bem assim, né? Não é você que manda, quando eu quiser, quando eu tiver afim eu limpo, deixa lá. Né? Era isso, era mais ou menos isso, era esse jogo de liderança, né? Eu não vou abrir mão, não vou fazer o que ela tá pedindo, porque daí vai parecer que eu tô deixando ela mandar, sendo que aqui ela não manda coisa nenhuma. Então era isso, mais ou menos esse joguinho que eles faziam, que não deixava, né, ele de fato ali tomar o espaço, tomar a liderança, tomar o trono, né? Porque aí eles tinham que renunciar a autoridade deles, e eles não queriam, o orgulho não deixava. Isso tem tudo a ver com orgulho, né? Na nossa vida mesmo, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com a sua família, tudo ali naquele momento você percebe orgulho, né? Aí no versículo 20, esses versículos todos eu coloquei na versão Bíblia Viva porque eu achei mais fácil de entender. Então ele começou a clamar contra as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, porque elas não se haviam voltado para Deus. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que eu fiz nas tuas ruas tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo aqueles povos teriam se arrependido com vergonha e humildade. Verdadeiramente, Tiro e Sidom estarão em melhor situação no dia do juízo do que Corazim e Betsaida. E tu, Cafarnaum, embora altamente honrada, descerás até o inferno, porque se os admiráveis milagres que eu operei aí tivessem sido feitos em Sodoma, aquela cidade ainda existiria hoje. Verdadeiramente, a situação de Sodoma será melhor do que a tua no dia do juízo. Então, aqui tá comentando o que já foi dito também em alguns versículos anteriores, né, que falou da cidade de Sodoma e Gomorra. O que acontece? Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então essas cidades que eram de judeus, que eram para receber bem Jesus, né, que era ali para receber a palavra de Deus, eles não receberam. E ali Jesus operou milagres. Jesus passou por ali curando, libertando aquelas pessoas de demônios, ressuscitando pessoas, e mesmo assim as pessoas não se converteram. Mesmo após vivenciar milagres, elas não se converteram.
E aqui Jesus fala que essas outras cidades, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que a gente já estudou anteriormente, que se essas cidades tivessem visto os milagres que Jesus estava fazendo ali, com certeza aquelas pessoas teriam se convertido, teriam aceitado Jesus como Messias, né? Por isso que fala que essas cidades serão tratadas com menos rigor, porque eles não tinham a informação, eles não tiveram acesso a ver os milagres que Jesus poderia fazer. Então aqui fala pra gente que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então pra gente que tá estudando a palavra de Deus, né, que tá se aprofundando na palavra, a gente tá absorvendo as informações, a gente tá tendo um discernimento, entendimento do que é certo e do que é errado. Então se mesmo assim a gente fizer o que é errado, pra gente a cobrança vai ser maior, entendeu? E não vai ser cobrado da mesma forma pra gente que tá recebendo a palavra do que para outras pessoas que não sabem. Elas não sabem da palavra, porque elas ainda não tiveram acesso, né? Não sei, um grupo indígena que esteja totalmente afastado, que não teve acesso. Eles não serão cobrados com o mesmo rigor de quem teve acesso, de quem sabe o que é certo e errado e mesmo assim faz o errado por escolha. Agora o versículo 25. E Jesus fez esta oração: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque escondeste a verdade daqueles que se julgam tão sábios e a revelastes às crianças. Então aqui Jesus está falando o quê? Que os pequeninos, né, em algumas versões está pequeninos, que os pequeninos, as crianças, elas estavam dispostas a aprender mais e mais, porque elas tinham humildade. Elas entendiam que elas precisavam aprender, que elas não sabiam o suficiente. Então elas tinham anseio para aprender, né, sobre a palavra, sobre os ensinamentos de Jesus, né? E já os donos da lei, que se achavam conhecedores de tudo, eles não tinham interesse. Né? Eles não tinham humildade de reconhecer que ainda eles tinham que aprender muito mais. Não, eles já se achavam donos da lei, já achavam que eles já sabiam de tudo, que não precisava de nada que Jesus ali estava apresentando para eles. Né? Eles não tiveram humildade. E é por isso que fala que a verdade, a palavra, né? Os mistérios de Deus é revelado aos pequeninos. É revelado àqueles que têm humildade. E Deus, até hoje, gente, em todos os tempos, Deus revela aos pequeninos, aqueles que têm humildade, aqueles que sempre estão ali próximo de Deus, não por interesse, mas pelo relacionamento. Então, quanto mais a gente estiver perto de Deus, quanto mais humilde a gente tiver, quanto mais a gente diminuir para Deus crescer, há muito mais possibilidade dos mistérios de Deus ser revelado a nós. Que a gente nunca sabe muito, né? Somos seres humanos. Um dia a gente pensa de uma forma, no outro dia a gente pode mudar de ideia em relação à situação, ao nosso comportamento, porque é isso que a palavra faz. Conforme a gente vai absorvendo, a nossa mentalidade ela vai sendo transformada, né? Ocorre a mudança. E aí a gente começa a enxergar que tal comportamento que a gente tinha, tal atitude não era tão certa. E aí a gente começa, né, a permitir essa transformação. Então ninguém é nunca tão bom ou sabe de tudo, né? Ou é tão grande que não precisa entender, estudar e aprender, né, sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia. E se você se acha, né, o sabedor de tudo, então você não é um pequenino. E se você não é um pequenino, os mistérios de Deus não serão revelados para você. Aí no versículo 26. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente ao Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Ou seja, Jesus é a revelação perfeita de quem o Pai é, de quem o Deus, nosso Abba, é. Versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quem está cansado e sobrecarregado aí, levanta a mão. Eu lhes darei descanso. Então você está cansado, está sobrecarregado? Então continue firme aqui no que a gente está fazendo, né? Que é levar a sério a palavra de Deus, que é aprender. Aí no versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma.
Então aqui tá falando sobre ser manso e humilde. Manso é o quê? É aquele que está disposto a abrir mão dos direitos, né? Porque hoje em dia a nossa sociedade é aquela que só quer saber dos direitos. Ah, mas isso é o meu direito, eu tenho direito isso, eu estou certo, você está errado e esse é meu direito. E a pessoa que é mansa é aquela que está disposta, não, tudo bem, eu tenho direito, tudo bem, mas eu não preciso. Eu tenho direito, tudo bem, mas para não causar desentendimento, eu abro mão desse direito, entende? Porque Deus vai suprir, vai vir a justiça de Deus. É aquela pessoa que está disposta a abrir mão dos seus direitos. E o humilde, né, é quando você passa a focar no outro, né? Quando você não enxerga só o seu umbigo. E o humilde é aquele que passa a focar no outro. Focar no outro não é pensar menos de si. É quem pensa menos em si. Então você pode pensar de você mesmo, né? Mas você tem que pensar menos em si, pensar um pouco mais nos outros, né? Parar de focar somente no seu umbigo, nas suas vontades, nas suas prioridades. É quando você começa a enxergar o coletivo, não só aquilo que te satisfaz, que te faz bem. É quando você abre mão dos seus direitos, né? E começa a colocar as outras pessoas como prioridade. E isso não quer dizer que você não vai pensar em si. Você vai pensar em si. Mas você agora vai pensar em primeiro lugar nos outros. Aí depois fala sobre o jugo, né, que é interessante, que tem até um louvor que eu mandei hoje no grupo, né, que fala: jugo é suave, o meu fardo é leve. Aí no versículo 30 fala: meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Aí aqui eu coloquei essas duas imagens para a gente poder entender o que é isso. Então, ó, versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo. Então, o que que é jugo? Jugo é essa parte que eu coloquei aqui, ó, de madeira, tá vendo? Que tá aqui no pescoço dos dois bois, né? E essa parte aí de madeira que é o jugo, né? Então, isso quer dizer que temos que tomar o jugo de Jesus, né? Porque presta atenção, se você tiver de um lado, você for uma vaquinha e Jesus for o outro, é para você fazer o quê? Tomar o jugo de Jesus, é para você entrar num espaço ali onde Jesus já está, para você permitir que ele vá te guiando, né? E muita gente quer fazer o contrário, quer dizer assim: vem Jesus, vem comigo, ó, mas vai ser do meu jeito, Jesus, eu vou pela estrada que eu quiser e você que me segue, sendo que não é assim, né? Jesus tá falando, é para você tomar o jugo dele, porque é ele que vai guiar, é ele que vai ali na direção e você vai junto sendo guiado por Jesus, né? E o fardo é leve. Por que o fardo é leve? Porque você estando com Jesus, ele vai fazer a força maior para carregar esse fardo. Você vai ali junto com Jesus e ele vai fazer aquela força maior para poder carregar. É a mesma coisa quando você pede, por exemplo, para o seu filho carregar com você algo pesado, uma caixa pesado. Né? Você fala: vem me ajudar, filha, aí ele vem e te ajuda. Só que você faz a força maior, o seu filho, na verdade, só tá encostando ali, porque você que tá fazendo a força maior, né? Você que tá ali fazendo a força para poder carregar. É a mesma coisa de Jesus, né? A gente vai no mesmo jugo dele, ele que direciona, e ele que fica com a maior parte, com o peso maior, porque ele faz a força maior, então fica mais leve pra gente. E a gente precisa entender isso, se o jugo é dele, é ele que a gente precisa ir na direção dele e não o contrário, né? Porque senão, né, você não vai estar no jugo de Jesus, você vai estar no seu. Gente, então é isso. Aí encerra em Mateus capítulo 11. Ó, então capítulo 11, só para gravar aqui na nossa mente. Falou então o que? Do João Batista, né? Que ele é o maior dos profetas. A gente explicou também sobre a questão das brincadeiras de criança que elas tinham na época, né? E Jesus ali tá comparando, né, os mestres da lei com crianças imaturas que não quer deixar Jesus liderar ali, né? E dar as ideias das brincadeiras para que eles possam ser conduzidos por Jesus. Eles não querem aceitar. A gente falou também sobre as cidades, né? Que não tiveram o prazer, a oportunidade de vivenciar os milagres de Jesus, né? Eles não tiveram, então por isso que eles não serão tratados com mais rigor, né, do que as cidades ali na época de Jesus que vivenciaram os milagres de Deus e mesmo assim não aceitaram Jesus. E no final tem essa parte do jugo, né, que também é bem famoso, todo mundo já ouviu falar, né? E é isso que fala, é pra gente então
entrar no jugo de Jesus, coloca a sua cabecinha ali dentro do jugo de Jesus, ele vai estar do lado, é ele que vai dar a direção e ele que vai fazer a maior força. Então, por isso que é suave e leve, né? Se a gente permanecer firme no caminho reto do Senhor, ali no jugo de Jesus, tudo vai ficar mais fácil. E não quer dizer que não vai vir tempestade, né? Por tudo que a gente já estudou, a gente já entendeu que sempre virão as tempestades. Mas se Jesus estiver no barco, é só confiar. Faz a nossa parte e confia.